Somos vozes, somos domésticas, médicas, gestoras, empreendedoras, malabaristas. Somos mulheres, somos meninas, somos vozes femininas. Somos vozes femininas. Podcast Vozes Femininas. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vindes ao Vozes Femininas. Eu sou a Catiana e estamos em mais um episódio. Hoje com o tema A Comunicação como Forma de Transformação Social. O Vozes Femininas é uma produção coletiva que tem a participação da Júlia Lúcia, da Kelly Baptista e da Judias. A cada episódio, eu, Catiana Normandia, compartilho a apresentação com uma dessas maravilhosas. E neste episódio, quem me acompanha é a Júlia Lúcia. Olá, Júlia, seja bem-vinda. Olá, Catiane, que alegria estar aqui em mais um episódio do Vozes Femininas. E hoje nossa convidada é a Gisele Alexandre. Ela é jornalista, educadora e ativista do Capão Redondo, zona sul da cidade de São Paulo. É fundadora do podcast Manda Notícias. Atua como repórter correspondente da agência Mural de Jornalismo das Periferias. A Gisele Alexandre atua também como educomunicadora na ONG Interferência e é responsável pela comunicação do Centro de Direitos Humanos e Educação Popular do Campo Limpo, zona sul aqui de São Paulo. Ela também é integrante da Rede de Jornalistas das Periferias, articuladora da Coalizão Nacional #Corona nas Periferias e participa da Escola Feminista Abiá Yala, uma rede de mulheres ativistas. Bem-vinda, Gisele. Que bagagem, hein? Obrigada, Júlia. Muito prazer estar aqui. Quero muito agradecer a todas do Vozes Femininas pelo convite. Estou muito feliz e honrada de estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda, Gisele. Nós que agradecemos ter você conosco, dividir, compartilhar, mais um episódio do Vozes Femininas com toda a sua narrativa. E você, Gisele, tem um podcast também chamado Manda Notícias, que durante esse período que estamos vivenciando de pandemia tem cumprido uma função muito valiosa. E conta aqui para nós qual é a missão de vocês. Então, o Manda Notícias ele surgiu muito de uma necessidade minha e de uma angústia de tentar diminuir as lacunas da comunicação entre os moradores que vivem nas periferias aqui da Zona Sul, que é onde eu atuo, aqui no Capão Redondo, Campo Limpo e região. Então, ele surgiu a partir da Coalizão Nacional Corona nas Periferias. Então, a gente conversando e trocando ideias, surgiu esse formato, que é o formato que a gente tem chamado de Zapcast, que é um podcast gravado, um áudio curto, que é disparado via lista de transmissão no WhatsApp. E aí, quando eu conheci esse formato, eu achei que ele estava muito dentro do que eu poderia fazer nesse momento de pandemia dentro da minha casa. E aí, pensando também um pouco em tentar responder todas as mensagens que eu estava recebendo durante o início da pandemia, com vários questionamentos de amigos, familiares, me perguntando o que eu achava, dúvidas, como se prevenir, o que era essa pandemia, o que estava acontecendo. E aí, essa já era uma rotina, eu já recebia muitas mensagens no WhatsApp de pessoas querendo que eu checasse informações, considerando toda essa infodemia que a gente vive de fake news, tudo isso que a gente vive enfrentando na comunicação. E aí eu entendi que aquele era um meio, um formato que eu ia conseguir alcançar as pessoas que estavam próximas a mim, que precisavam desse tipo de informação. Então, eu comecei a produzir sozinha da minha casa, entrei em contato com vários amigos que já faziam aquilo, que já tinham alguma experiência. Perguntei, pedi dicas técnicas, e aí comecei a produzir no dia 23 de março, eu mandei o primeiro episódio.
e era um texto com um áudio de determinada notícia. A partir disso, eu recebi muitos retornos, então eu comecei com uma lista de transmissão, né? Via o podcast, ele foi criado para ser enviado via WhatsApp. Então, eu comecei com 200 contatos, os meus contatos mais próximos, assim, de pessoas que eu já me relacionava, e hoje eu estou com mais de 520 contatos nessa lista, por conta de todo esse alcance e repercussão que o podcast tem tido. E aí a missão é essa mesma, de levar informação que é relevante, que é importante para as pessoas que vivem nas periferias. Porque a gente também vive um momento de muita informação, a TV vive cheia de notícias, dados estatísticos, informações científicas. Então, traduzir tudo isso e passar de uma maneira bem concisa e bem transparente, também dando um pouco de alívio também para essas pessoas, é esse o objetivo principal do Manda Notícias. Que bacana, Gisele. Eu fiquei curiosa. As temáticas, né, para falar da pandemia, eu acredito, como que você trouxe, partir um pouco da sua, né, do retorno dessas pessoas de querer entender, de querer saber mais. Agora, já com esse público, com 500 ouvintes, podemos dizer assim, eles também trazem uma demanda do que eles querem saber, do que eles querem ouvir? Você também escuta isso deles? Ou como é que é o tema que você fala de cada episódio? Sim, então eu tenho duas maneiras de selecionar as pautas. A primeira é fazendo mesmo uma seleção, vamos dizer assim, de tudo que está acontecendo na semana. Então, eu tento me manter informada através dos meios de comunicação tradicional, entendendo qual é daquilo tudo que a gente está vendo de notícia, o que é relevante para quem mora na periferia, e aí faço esse recorte, mas eu sempre recebi muitas mensagens dessas pessoas que já tinham contato comigo. Então, eu recebo muitas notícias falsas, muitos pedidos de checagem até hoje. Então, grande parte dos episódios eu trago temas que chegaram através do WhatsApp para mim. Então, teve o caso agora a gente está falando muito de cloroquina, né? Teve o período de quando começou a cloroquina. Sim. E depois os estudos que rebateram que a cloroquina não fazia menor efeito no tratamento, pelo contrário. Então, esse foi uma temática que eu abordei a partir do que eu estava vendo na TV e do que as pessoas estavam me perguntando. Então, eu sempre fico de olho em tudo que está acontecendo nos meios de comunicação, também fico de olho nas notícias oficiais, então, tanto no site do governo federal, quanto nos sites do estado e do município, vendo todas as programações, mas também tenho esse retorno de pedidos. Muitas pessoas me questionam a partir de alguma temática que eu trago. Então, por exemplo, auxílio emergencial. Eu fiz o primeiro episódio que eu falei sobre auxílio emergencial, vieram muitas dúvidas, e aí eu desmembrei a temática do auxílio emergencial para tentar diluir um pouco essa informação e levar a informação tanto sobre o calendário, como o cadastro, aquela questão do CPF. Então, eu pego a temática e tento trazer ela de uma maneira bem diluída para que a informação seja passada acessível, de uma maneira simples e acessível, exatamente. Gisele, hoje, dentro desse contexto da infodemia, como você falou, essa profusão de informação, a gente tem informação pelos diferentes meios, pelos diferentes dispositivos que nos cercam no dia a dia, na televisão, nas redes sociais, nos grupos de família. Você destacou a questão da importância de saber qual é a informação correta, qual é a informação segura, e aí tem o papel crucial do profissional da comunicação, no seu caso, do jornalista. E quando é que a Gisele Alexandre resolveu que iria se formar em jornalismo? Gostaria que você compartilhasse conosco como que foi essa sua escolha pela profissão de jornalista e se você sempre atuou em territórios periféricos. Eu sou moradora da Zona Sul desde 1988. Eu mudei para cá no momento em que eu morei na Coab Adventista,
um local onde as ocupações eram muito... haviam muitas ocupações nesse espaço. Então, a luta popular foi uma coisa que esteve muito próxima a mim desde pequena, quando eu cheguei nesse território, vindo da periferia da Zona Norte. E então, eu acho que muito do que eu faço no jornalismo, e a partir do jornalismo periférico, especificamente, parte da minha construção enquanto pessoa dentro desse território, entendendo todas as nuances, não só da violência, mas também da luta popular e de tudo que de tudo como o território foi construído. Então, eu estudei numa escola pública a minha vida toda, na MF Euclides da Cunha, onde meu filho estuda hoje, e era uma escola onde a gente tinha muitos professores atuantes, militantes no território. Então, eu também tive muito acesso a esse tipo de movimento dentro da educação, dentro do espaço de educação, que foi muito importante para mim. Eu sempre fui muito questionadora, então sempre fui ativa no sentido de puxar manifestação dentro de escola, e acho que a comunicação veio meio que nesse caminho, assim. Eu fiz faculdade tardiamente, porque eu não tinha condição, acesso, eu tenho 37 anos, então o acesso à educação, universidade pública era muito distante para mim, uma jovem periférica do Capão Redondo não acessava a USP. Mas quando eu entendi que a comunicação era uma coisa que fazia sentido para mim, que eu queria levar aquilo adiante, eu dei o meu jeito e fui conseguir uma bolsa numa escola, numa universidade privada, para conseguir fazer essa faculdade e conseguir entender teoricamente como aquilo podia ser efetivo para dentro de tudo isso que eu entendia como luta e como militância mesmo. Então, acho que a comunicação sempre estava muito atrelada a essa linha, ao movimento popular, ao movimento comunitário que eu tinha. É claro que isso não foi fácil, porque não é fácil até hoje, eu não vivo de jornalismo periférico ainda. Eu acho que a gente evoluiu muito nos últimos anos, eu que tenho acompanhado isso desde 2007, mas foi tudo muito novo, porque é uma temática que a gente não aprende na universidade. O jornalismo periférico não é uma coisa não é uma matéria na universidade, é uma coisa que a gente constrói a partir da nossa experiência de vivência dentro desse território. Então, quando eu fiz o jornalismo, eu entendi um pouco de jornalismo comunitário, que era essa matéria que eu tinha, e eu sempre falei sobre o meu interesse em fazer jornalismo a partir da minha vivência. E desde então eu tenho tentado aí, me esforçado para tentar trazer essa narrativa, tanto para o impresso, né, para a mídia impressa, como para outras mídias, e pensando em vários formatos, porque o objetivo é sempre alcançar o público que está do meu lado, então é o meu vizinho que precisa dessa informação e tal. E essa missão é muito a partir dessa minha construção e dessa da minha característica também enquanto uma pessoa questionadora, né, que tem muito problema com a questão da injustiça. Então vem muito a partir da minha construção enquanto pessoa, assim. Mas é um processo, foi muito difícil. Eu acho que eu só consegui fazer realmente o que eu queria fazer a partir de 2016, quando eu consegui fazer a transição da minha carreira para a área social. E aí, quando eu entrei no Centro de Direitos Humanos, que eu atuo até hoje, eu consegui ter mais acesso ao conteúdo que era mais interessante para mim, que era mais relevante para mim, e também consegui criar outras alternativas para fazer esse trabalho acontecer. Gisele, você trouxe aqui, compartilhou conosco como é que a educação para você foi importante, até para você escolher qual é a sua profissão, se tornar essa jornalista, entendendo que a comunicação transforma e a comunicação, ela possibilita esses jovens a ter um pensamento crítico. Nesse sentido, você fez uma transformação de carreira profissional e se tornou uma educadora também nessa área. Conta para nós como é que tem sido essa parte de educadora social na área de comunicação. Isso mesmo, Tatiana. Em 2018, eu recebi um convite de um grande amigo, o Bruno Capão, que tem, junto com a Micheline, uma ONG chamada Nave. E aí eles me convidaram para falar com as crianças, porque eles estavam recebendo, as crianças chegavam de manhã falando muito sobre as notícias que elas viam na TV,
A comunicação, a educomunicação sempre foi uma coisa que eu tinha interesse. E falar com crianças, nessa época eram crianças bem pequenas, tinha crianças de 9 até 14 anos, e eu entendi que aquilo era realmente um elemento fundamental para ser trabalhado nesse período, exatamente para a gente despertar esse senso crítico e fazendo elas se entenderem também como sujeitos desse território periférico, com todas as sua diversidade, e se colocar no mundo de uma maneira diferente. E a partir disso eu construí um projeto de educomunicação, foi meu projeto, inclusive, de pós-graduação, onde eu criei um programa educacional focado em território e comunicação. E aí, comunicação de maneira ampla. E foi muito bacana, porque no meio desse processo eu já conhecia a ONG Interferência, que é a ONG do escritor Ferrez, que está no meu território, estudou perto na mesma escola que eu, enfim, já era uma pessoa que estava próxima. E eu conheci o Miller Silva, que é um grande parceiro meu. A gente se encontrou num evento de comunicação e batemos esse papo. E ele me convidou para construir esse projeto dentro da ONG Interferência. E tem sido muito bacana. A gente, infelizmente, teve que suspender as aulas presenciais. A gente vai voltar agora com formato online. A gente revisitou todas as aulas e pensamos em maneiras de fazer isso. Mas acho que é por conta dessa minha vivência mesmo. Então, eu fui uma criança nos anos 90, né, com uma efervescência que tinha no Capão Redondo, a partir do rap, a partir de várias linguagens aí que se comunicavam muito com todas as questões sociais. E eu acho que a gente perdeu isso um pouco, assim, ao longo do tempo. Então, acho que a educomunicação vem para trazer também um pouco dessa experiência dentro desse território e para também despertar esse senso crítico dentro das crianças e da vivência dela dentro desse ambiente. Exatamente. E despertar e possibilitar esse senso crítico às pessoas, à população periférica. A gente sabe o quanto que isso é libertador e o quanto que isso é importante. E Gisele, justamente resgatando um pouco do que você falou sobre a importância de ter uma informação adequada para o público. Então, você falou anteriormente sobre como que você traduz as informações que são relevantes para a população local, como que você tem o cuidado de trazer informações que realmente são relevantes para aquela população, que fazem parte do cotidiano e que interferem no dia a dia daquelas pessoas e que podem, inclusive, potencializar ações, podem potencializar iniciativas. E isso me remete muito a uma entrevista que o Preto Zezé, presidente global da CUFA, Central Única das Favelas, a uma entrevista que ele deu a um meio de comunicação, e nessa entrevista ele dizia que as campanhas estatais que estavam sendo realizadas para a prevenção do coronavírus não eram eficazes nas periferias. Ou seja, ele chamava atenção para a importância de uma comunicação que dialogue com a realidade das pessoas que ela deseja atingir. E, de alguma forma, é disso que você está falando, de muitas vezes a comunicação que é divulgada e distribuída pela mídia hegemônica, ela não dialoga, ela não considera a realidade da população que ocupa os territórios periféricos. Então, é nesse sentido que eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, da atuação das mídias e dos comunicadores na e da periferia durante esse período da pandemia, né? A importância que essas iniciativas, assim como o Mural de Notícias e outras, têm de traduzir informação com a qual a população que ocupa os territórios periféricos se identifique, né, e que possam realmente fazer sentido para a realidade delas, né? Sim, Júlia, exatamente isso. A construção que é feita nos meios de comunicação tradicionais,
dessa mídia hegemônica que você citou, elas estão muito formatadas numa caixinha, numa receita pronta de bolo. Então, o que você tem que fazer? Você tem ali uma estrutura de notícia que é muito, eu diria que é muito antiga, que é muito antiquada para o momento que a gente vive hoje. A gente vê os meios de comunicação até tentando trazer elementos novos para esse momento, mas eu acho que uma coisa que é essencial é essa narrativa, a busca por essa narrativa que alcança o morador de periferia. Ela não é uma narrativa simples, não é uma narrativa que um jornalista, talvez um jornalista que mora no Itaim Bibi vai conseguir trazer aqui para a Zona Sul. Então, eu acho que nessa perspectiva, a gente pode falar da importância e da relevância dos meios de comunicação alternativos, independentes, que fazem o jornalismo periférico. Então, eu acho que é exatamente isso que ele trouxe nessa entrevista. A forma como a mensagem é passada, ela não leva em consideração a vivência daquelas pessoas dentro daquele território. Ela é uma receita pronta de como fazer. O como fazer, ele se diferencia de cada local. Então, é por isso que é importante a gente reforçar essa narrativa periférica, essa narrativa de vários... E aí, quando eu falo narrativa periférica, a gente também tem que levar em conta que a gente está falando de um país com várias periferias. Então, cada periferia ela tem a sua linguagem, ela tem o seu modo de entender aquela determinada realidade. E nessa perspectiva, a gente criou a Coalizão Nacional Corona nas Periferias, que é uma articulação entre comunicadores do Brasil todo, entendendo que a gente faz um trabalho muito semelhante, o nosso objetivo e a nossa missão muitas vezes é o mesmo, levar informação, fazer com que a informação chegue nesses públicos que estão nas periferias e favelas do país, mas que a gente também tem várias maneiras de fazer isso. Então, quando a gente se uniu, bem no início da pandemia, lá em março, acho que a prioridade era conversar sobre isso, entender como é que isso estava acontecendo e sendo tratado em cada periferia e, diante de cada realidade, pensar em formatos e estratégias que fossem relevantes e funcionassem para aquela região. Então, é a partir disso que a gente constrói essa rede. A gente tem uma rede aqui em São Paulo, né, de muitos comunicadores que têm acesso a outros estados. E aí, quando a gente junta todos esses comunicadores, a gente tem, acho que mais de 100 comunicadores nesse grupo já, a gente consegue entender as formas e as narrativas que a mensagem tem de possibilidade para chegar nesse público. E aí, nisso, entra também o podcast. Então, o podcast é um elemento muito usado aqui em São Paulo, porque a gente sabe que essa é o meio de comunicação mais acessível dentro das periferias. Então, se a gente quer levar uma notícia, qual a melhor maneira de levar uma notícia aqui em São Paulo? É através do áudio de WhatsApp, porque o WhatsApp é um meio de informação mais eficaz nesse momento. Então, eu acho que falar da mídia periférica e falar da mídia hiperlocal, ela nos dá uma amplitude de possibilidades. Assim. A gente tem várias possibilidades dentro dessas temáticas, por conta dessas diversas periferias que a gente tem no Brasil. Gisele, explica qual é a sua atuação no Coalizão Nacional e o que é a Coalizão Nacional? A Coalizão Nacional, ela surgiu, como eu disse, no início de março. Se não me engano, a gente divulgou o nosso lançamento no dia 19 de março. E, na verdade, é um grupo formado por comunicadores e comunicadoras, por coletivos de várias regiões do país. É uma articulação autogestionada, todos são voluntários, a gente não tem nenhum apoio financeiro, nenhuma organização por trás apoiando nesse sentido, então somos autônomos na nossa produção. E aí o nosso trabalho é muito a partir dessa produção de conteúdo focada no público de periferia e favela. Então, como eu disse para você, como nós temos várias periferias dentro do país, a gente também entende que o formato é diferente para cada uma delas. Então, a coalizão ela surge a partir de uma mesma temática, a partir da questão do enfrentamento à pandemia, a gente construir coletivamente, produzir conteúdos
pensando no nosso público em diversos formatos. Então, a gente tem, no início a gente produziu alguns cards de Facebook que davam informações, pegando um pouco daquela narrativa. Então, como é que era a narrativa para falar sobre o uso, sobre o distanciamento social. E aí a gente produziu algumas peças nesse sentido, bastante produção de podcast, de vídeos. Eu acho que o que nos une é falar a temática do enfrentamento à Covid, focada num público de periferia e também a partir de temáticas de direitos humanos e de direitos constitucionais. Porque quando a gente fala de pandemia, a gente está falando também do aprofundamento das desigualdades, né? A gente vive num país muito desigual, e quando a gente fala desse país dentro de uma pandemia, a gente está falando que as pessoas que estavam em áreas vulneráveis ou que estavam em situação de vulnerabilidade se aprofundam ainda mais com a falta de emprego, falta de renda, acesso à alimentação e todas essas outras coisas. Então, a gente se articula a partir dessas temáticas, de coisas que estão acontecendo nas periferias. Por exemplo, uma das temáticas que a gente começou falando quando a gente se encontrou era que uma realidade comum a todos era que faltava água nas favelas e periferias. E a gente estava vindo muito com o discurso de que lave as mãos, mantenha a higiene. Então, como é que na periferia a gente vai fazer esse discurso se a gente não tem água na torneira? Um pouco desse debate que a gente traz dentro da coalizão. O meu papel é nesse sentido, né, de também traduzir e amarrar essa comunicação, e também tem um cuidado com a segurança desse grupo, né? Eu fiquei meio que como a pessoa responsável por cuidar dessa segurança. Então, todos os comunicadores que estão lá, a gente sabe de onde a gente sabe de que coletivo faz parte, porque a gente também tem todas as questões políticas que envolvem os comunicadores de periferias e favelas que estão aí na linha de frente, muitas vezes atuando no embate a um governo. Então, a gente também tem que se preservar, e aí eu fiquei um pouco nessa segurança também desse grupo. Tá, eu queria, Gisele, só entender, para quem se interessou sobre esse coletivo, Coalizão Nacional #Corona nas Periferias, como que eles acham vocês, né? Como que eles podem ser voluntários ou até mesmo como eles podem ter acesso aos conteúdos que vocês desenvolvem? Pesquisando pela própria #Corona nas Periferias, você já consegue mapear todos os coletivos que estão nessa articulação. E aí eu acho que é muito disso. Então, você joga lá, por exemplo, no Instagram, #Corona nas Periferias. E aí você percebe que, sei lá, o coletivo Papo Reto do Rio de Janeiro está dentro dessa articulação e é do seu território. Então, como é que você pode se unir ao coletivo Papo Reto dentro dessa perspectiva? Acho que a gente pode trilhar um caminho assim através do mapeamento via hashtag. Maravilha! E falando nisso também, você faz parte da escola feminista Abiyala, junto com uma rede de mulheres ativistas que eu também tenho a sorte e o orgulho de conhecer. Conta pra gente, conta para o ouvinte, como é essa escola e quais as ações que vocês vêm realizando dentro dos territórios periféricos da cidade de São Paulo. Muito bem. A Escola Feminista Abiyala, ela é um grande presente que surgiu na minha vida no ano passado. Eu já conhecia muitas das mulheres que fazem parte desse grupo, mas nunca tinha tido a oportunidade de estar com elas. E aí, um belo dia, eu falei, eu vou nesse encontro. Foi o último presencial, olha, eu dei sorte. Dei muita sorte, eu fui no último encontro da Escola Feminista presencialmente, e nesse encontro foi muito potente. Eu fui com o objetivo de produzir uma matéria para a Agência Mural de Jornalismo das Periferias, consegui produzir essa matéria, fiquei encantada com todo o trabalho, e aí a partir disso eu não desgrudei mais desse grupo, né? E a Escola Feminista Abiyala, ela foi puxada pela Helena Silvestre, que é uma militante principalmente do movimento de moradia aqui na Zona Sul, e a partir de um curso que ela promoveu no SESC, essas mulheres se reuniram nesse curso e aí não conseguiram mais se desconectar, o que foi um grande prazer para mim também
ver todo esse contexto de feminismo tão latente dentro da periferia, porque é uma coisa que a gente não vê sempre. E aí, puxado por isso, essas mulheres começaram a fazer encontros presenciais em vários espaços, abordando a temática do feminismo a partir de vivências, experiências e também de um conteúdo bibliográfico que a Helena traz sempre. Então, são discussões, são debates para falar de feminismo de uma maneira mais aprofundada e também mais real para quem está na periferia. E, além disso, dentro dessa pandemia, né, quando a pandemia começou no país, a gente pensou em como é que a gente poderia contribuir dentro dos nossos fazeres. E aí começou a se costurar uma rede de um grupo de mulheres dentro dessa articulação que apoia outras mulheres. Então, a Escola Feminista Bia Ayala hoje apoia 100 mulheres, chefes de família, com doação de cesta básica, com acolhimento psicológico, afetivo, e está do lado dessas mulheres atuando no enfrentamento dessa pandemia a partir das necessidades que são reais e que estão acontecendo lá. E aí, só voltando um pouco à história, lembra que eu contei que eu estive no encontro presencial por conta de uma matéria. Sim. A matéria não saiu, porque a pandemia surgiu, e na Agência Mural nós somos 70, 80 muralistas, 80 correspondentes, então eu estava aí numa fila de publicação da minha matéria, e minha matéria acabou não saindo, o que foi muito uma sorte, eu diria assim, porque aí quando surgiu esse movimento de ajuda, né, de solidariedade entre essas mulheres, eu refiz a minha matéria a partir dessa ótica, consegui publicar essa matéria, e aí essa matéria gerou um apoio financeiro muito legal para essa articulação acontecer. Então é aquilo, né? É uma energia que estava circulando ali e deu muito certo, e aí a gente conseguiu um apoio pela visibilidade que eu dei para essa ação de solidariedade. Ai, que maravilha! Uma mão puxa a outra, né? Quem quiser participar da escola, como é que faz? Aonde encontra as informações? Qual o canal de comunicação, Gisele? Então, hoje nós temos uma página no Facebook, então, Escola Feminista Bia Ayala, e no Instagram também. Então, por lá, nós fazemos toda a comunicação através desses canais. Então, quem tiver interessado em conhecer um pouco mais, eu super convido a conhecer via rede social. Nesse momento, né? Enquanto a gente não consegue fazer encontro presencial. Sim, neste momento, todos os encontros online a partir, né, da nossa acessibilidade digital. Gisele, queremos agradecer muito a sua participação aqui no Vozes Femininas. Muito obrigada por ser essa mulher potente, com essa voz que produz uma comunicação efetiva e dialógica. Esperamos que você siga realizando essas ações afirmativas em vários territórios periféricos. E como é que o nosso ouvinte te encontra, Gisele? Quem quiser te conhecer mais, quem quiser saber um pouco mais da Gisele, como é que o nosso ouvinte do Vozes Femininas te encontra? Legal, muito obrigada, Catiana, Júlia, todas as mulheres maravilhosas que estão por trás desse projeto, Vozes Femininas. Estou aqui também para somar o que vocês precisarem, estou junto com vocês. E é isso, quem quiser acompanhar o Manda Notícias, tem uma página no Facebook, também tem no Spotify, também é só buscar lá Manda Notícias. Então você acompanha os episódios anteriores, consegue acompanhar os novos episódios. A gente também tem essa lista de transmissão, porque, como eu disse, o projeto surgiu a partir de uma lista de transmissão do WhatsApp. Então, quem quiser acessar essa lista de WhatsApp e fazer parte, o telefone é 98336-0334. É só mandar um oi lá para mim, que eu vou adicionar nessa lista e vou ficar muito feliz em ampliar aí esse discurso para mais pessoas. E também as minhas redes sociais pessoais, @gialex30 no Instagram e lá no Facebook, Gisele Alexandre.
Nós agradecemos mais uma vez, Gisele, Alexandre, a sua participação aqui no Vozes Femininas. Espero que a gente tenha uma outra oportunidade de seguir juntas, né, e somando nesse esforço de fazer com que a comunicação cumpra o seu objetivo maior, que é unir e emancipar as pessoas, né? Obrigada, Júlia. Esperamos que você, nosso ouvinte, também tenha gostado dessa voz feminina tão cheia de ativismo social, que foi a nossa convidada de hoje, a Gisele Alexandre. Convidamos você a assinar o nosso podcast, a compartilhar com as amigas, os amigos e os amigos. Lembrando que toda segunda-feira há um episódio novinho do Vozes Femininas, sempre com uma mulher incrível para compartilhar sua narrativa e projetos. Júlia, muito obrigada pela parceria de hoje. Até a próxima. Obrigada, Catiana. E o Vozes Femininas tem a produção e apresentação da Catiana Normandia, da Ju Dias, da Kelly Baptista e minha, Júlia Lúcia de Oliveira. Vale lembrar que, devido às necessidades de isolamento social, estamos gravando à distância, ou seja, com cada uma em sua casa. Isso significa que, às vezes, podemos ter alguma participação especial durante a gravação desse episódio. Agradeço a escuta, ouça os demais episódios e até o próximo Vozes Femininas. Somos vozes, somos domésticas, médicas, gestoras, empreendedoras, malabaristas. Somos mulheres, somos meninas, somos vozes femininas. Somos vozes femininas. Podcast